Hoje nós vamos falar sobre uma data muito especial, que é onde a gente comemora o dia da Reforma Protestante, que é o dia 31 de outubro. A Reforma Protestante foi um movimento cristão do século XVI, liderada por Martinho Lutero, onde no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Quando Martinho Lutero fixou essas 95 teses, a intenção dele não era criar uma revolta, uma revolução, ou trazer uma nova religião, nada disso, ou fazer uma separação, nada disso. A intenção de Martinho Lutero era que houvesse um debate escolástico. O que vem a ser um debate escolástico? Um debate escolástico é uma discussão. Martinho Lutero, ele queria discutir coisas acerca da igreja, porque ele estava vendo que estava sendo cometido muitos abusos, muitos erros, então ele queria tratar a respeito disso. Então, a intenção de Lutero, ao pregar essas 95 teses, era justamente chegar a um consenso. Era que essas discussões a respeito de indulgência, de penitências, que Martinho Lutero viu que a salvação era tratada de um modo diferente do modo que as escrituras tratavam, que os líderes religiosos eles estavam tratando a salvação de uma maneira diferente das escrituras. E como Martinho Lutero ele era um monge, ele tinha acesso às escrituras, e ele quando leu Romanos 1,17, onde diz o justo viverá pela fé, os olhos dele se abriram e ele entendeu que aquelas práticas não estavam de acordo com a palavra de Deus. E como o povo não tinha acesso às escrituras, não tinha acesso à Bíblia, o povo não podia saber se aquilo era verdade ou não, porque o povo via aqueles líderes religiosos como grandes homens de Deus, como pessoas que falavam da parte de Deus. Então tudo que aqueles homens falavam, o povo acreditava, e não tinha como o povo saber se aquilo era verdade ou não. O povo acreditava porque via aquelas pessoas como pessoas santas, como pessoas tementes a Deus, como pessoas dotadas de um dom especial que falavam da parte do Senhor, então elas obedeciam. E essas pessoas estavam se aproveitando da ingenuidade do povo e abusando, indo além do que as escrituras falavam. Então, Martinho Lutero ele começa a tratar a respeito dessas coisas. E ele começa a falar sobre a autoridade das escrituras. Ou seja, não seriam mais os líderes religiosos que poderiam definir o que é verdade, o que não é verdade, ou pregar de acordo com o que eles interpretavam. Não era a liderança religiosa que tinha que dizer uma doutrina ou formar uma doutrina bíblica, mas a liderança teria que se submeter às escrituras, porque as escrituras era a palavra de Deus e era a autoridade, deveria ser a autoridade. Os homens, os líderes, deveriam se submeter à palavra de Deus. E não era o que estava acontecendo. Os líderes não estavam se submetendo à palavra de Deus. Pelo contrário, os líderes estavam acrescentando coisas às palavras de Deus, visando os seus próprios interesses. Então, Martinho Lutero ficou muito revoltado com aquilo tudo. Ele ficou muito indignado com o povo sofrendo, com o povo tendo um peso muito grande, em que todas as exigências, né, que eram depositadas, que eram colocadas em cima do povo, o povo não conseguia cumprir, porque era pagamento para salvação, era pagamento para tirar uma alma de um amigo, de um parente, de um pai, de uma mãe do purgatório, porque eles pregavam essa crença que a pessoa morria e ainda ia pagar a penitência. Então as nossas orações ou as nossas ofertas ajudavam aquela alma a sair do purgatório e ir direto para o céu. Então tudo isso que a Bíblia, que as escrituras não pregavam, os líderes religiosos estavam pregando. Martinho Lutero se opõe contra tudo isso. Então, a reforma, ela possibilitou que o povo tivesse acesso, que o povo tivesse conhecimento e que não fosse mais enganado por esses falsos mestres ou por pessoas mal intencionadas.
E com isso vieram os pilares da reforma. Ou seja, o que são os pilares da reforma? São os pontos fundamentais tratados na reforma, que vieram da reforma protestante. Esses pontos fundamentais, eles são resumidos em 5 solas. A palavra sola, na verdade, significa somente. Então, esses pontos fundamentais, eles são resumidos, né, em 5. É um sistema, nessas cinco solas, tá? Que é somente a fé, somente as escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus. Então, esses pilares da reforma são os fundamentos da palavra de Deus que nós temos hoje. Hoje, nós nos baseamos nesses pilares, ou seja, isso foi tirado das Escrituras. Somente a fé, ou seja, a fé é um dom de Deus. E só a fé pode salvar o homem. Dando continuidade ao nosso tema da reforma, eu havia falado sobre as 5 solas, né? Que sola significa somente, né? E que esses são os pilares da reforma protestante. E eu falei somente a fé, né, que quando Martinho Lutero leu em Romanos 1,17, em que diz que o justo viverá pela fé, ele quis dizer que apenas a fé, que não precisava nenhum esforço humano, aquele peso que os líderes religiosos, que a igreja estava impondo sobre as pessoas, não conduziam ninguém à salvação, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, esse foi também um pilar da reforma, tá? O outro, somente as escrituras, ou seja, os líderes religiosos, eles não tinham uma autoridade igual à das escrituras ou acima das escrituras, tá? Mas eles teriam que se submeter às escrituras, como foi dito. Depois a outra sola foi somente Cristo, ou seja, só Cristo poderia conduzir alguém ao céu. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não haveria outro meio, nenhum esforço humano, nenhuma barganha, nenhuma troca. Só Jesus poderia conduzir, só Jesus poderia dar a salvação ao homem, porque Jesus morreu, porque Jesus pagou o preço. O outro ponto foi somente a graça. Ou seja, graça significa favor imerecido. Nenhum homem, né, nenhuma daquelas pessoas mereciam a salvação. Então, nada do que eles viessem a fazer fariam com que alcançasse a salvação. Não seria nenhum sacrifício, não seria por meio de pagamento, ou por meio de orações, ou por meio de rituais, mas apenas pela graça, um favor de Deus. Deus olhou os homens e Ele, graciosamente, concedeu a salvação aos homens. E somente a Deus da glória, que foi o último ponto, né, desses pilares. Somente a glória ao nosso Deus. Ou seja, aqueles líderes religiosos, eles eram vistos como homens santos, como homens diferenciados, e o povo dava glória àqueles homens também. Viam aqueles homens como pessoas especiais, né? E também oravam para santos, para outras pessoas, né? Achando que essas outras pessoas poderiam conduzir ou trazer algum benefício espiritual, alguma coisa diferente para a vida deles. Mas não, somente Deus. E toda a nossa vida a gente tem que dar glória apenas a Deus. E todos os nossos atos e tudo que nós fizermos, em todas as coisas, devemos dar glória a Deus. Martinho Lutero, ele traz esses ensinamentos e hoje nós temos a ciência, nós temos a compreensão dessas coisas, né? Tudo isso foram pontos tratados na reforma e depois que foi aprimorando com outros reformadores. E hoje a gente tem as escrituras nas nossas mãos. Graças a todo esse esforço, a coragem, né, de um homem que teve ousadia para fazer a vontade de Deus, ousadia para se submeter à palavra de Deus. E o que isso nos ensina hoje também? Nos ensina a colocarmos a nossa vida debaixo da autoridade da Bíblia, da autoridade da palavra de Deus.
Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela nos conduz, né, à verdade. A palavra de Deus é a verdade. Como diz em João 17:17, na oração de Jesus para o Pai, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então que nós possamos descansar nessa verdade.